Bom, então, só lembrando esse teoreminha rápido aqui que a gente demonstrou não, né? A gente só motivou, assim, deu como é que a gente compreende nessa decomposição da matriz. Tá certo? A gente pegou, mostrou que uma matriz complexa, a gente pode escrever como sendo uma matriz hermitiana e uma matriz unitária. Feito isso, que vai ser importante para nós, vamos observar o seguinte: se essa matriz aqui pode ser escrita como, a gente viu o seguinte, que essa matriz hermitiana aqui, onde tem essa matriz complexa aqui, essa matriz hermitiana, que se eu me lembro bem com a correção do Guga, ficou S da águia aqui na frente, ou ficou S aqui na frente? Ficou S da águia. Aí aqui a gente tinha a matriz H-til, quer dizer, a matriz diagonalizada. E aqui nós tínhamos, se não me engano, o S, né? E aqui nós temos o U. Isso. Então a gente pode observar, então essa matriz aqui é uma matriz complexa genérica. Essa matriz aqui, S, é a matriz que diagonaliza, né, como nós vimos, né? Nós definimos essa matriz em unitária, que é uma matriz H2. Então nós vimos que essa matriz S é a matriz que diagonaliza H. SH, é igual a essa matriz aqui em forma diagonal. Essa matriz H aqui em forma diagonal, na verdade, é a raiz quadrada dessa matriz, ou seja, é a matriz cujos autovalores são as raízes quadradas dessa matriz. Então, essa matriz S aqui é a matriz que diagonaliza em unitária. Então, eu conheço essa matriz, que é uma matriz unitária, que diagonaliza essa matriz hermitiana. E aqui nós temos essa matriz U. Então, aqui a gente tem um resultado interessante, que é o seguinte: vamos jogar esse S aqui para a direita. Então, esse S é uma matriz unitária. Esse N é a matriz complexa. E aí agora, então eu vou ter esse S aqui, ficou essa matriz aqui. Aí eu vou multiplicar a direita por o Dagger. E vou multiplicar a direita por essa Dagger. Isso é isso que aconteceu. E aqui a gente obtém essa matriz aqui em forma diagonal. Então, a gente multiplicou essa aqui por essa Dagger, tirou essa daqui. Aí a gente multiplica aqui por S e depois multiplica por 1. Então tá, daqui para cá a mudança está certa. Agora, olha só, eu vou ver esse resultado, como é que esse resultado aqui é simples. O que ele está me dizendo? O seguinte: aqui eu tenho uma transformação unitária. Vamos chamar essa transformação unitária aqui, sei lá, de transformação unitária, porque ela está na esquerda, vamos chamar essa transformação aqui de left. O left é uma transformação unitária. O Dagger, S Dagger, também é uma matriz unitária. Por quê? Se eu pegar o Dagger, S Dagger, e multiplicar pelo conjugado hermitiano dela, quer dizer, isso aqui é. Então, se eu pegar o conjugado hermitiano dela, é SU. Tá? Então, se eu pegar essa matriz aqui, que eu vou chamar de U, unitária right, e multiplicar pelo seu conjugado hermitiano, que é SU, isso aqui dá identidade, que é essa unitária e essa unitária. Então, eu posso chamar essa matriz aqui, essa matriz que está aqui à direita, é uma matriz unitária também. Só que são duas matrizes diferentes. O que eu fiz? Eu peguei uma matriz complexa e multipliquei por duas transformações unitárias distintas. O que eu ganhei aqui no final? Ganhei uma matriz diagonal e com a diagonal positiva, porque a H2 era uma matriz positiva. Então, quando eu peguei a matriz H, a matriz H2, ela é uma matriz com todos os autovalores positivos. Então, quando eu tiro a raiz quadrada dessa matriz, eu estou tirando a raiz quadrada dos autovalores positivos dessa matriz. Então, com isso a gente mostrou o seguinte: que são as chamadas transformações biunitárias. A gente está mostrando que toda matriz complexa pode ser reduzida à forma de uma matriz diagonal positiva com duas transformações unitárias distintas. Né? Então, o que esse resultado aqui nos dá, né? A leitura, né? Vamos colocar assim, a leitura deste resultado
toda matriz complexa pode ser levada na forma diagonal positiva chamada transformação de unidade. Então, imediatamente, né, com o nosso resultado, quer dizer, no momento que a gente pôde escrever essa matriz desse modo, né, onde H tem essa forma fixada, a gente, no fundo, está dizendo que eu posso sempre reduzir uma matriz complexa a uma matriz hermitiana. Isso vai ser importante. Pausa para aquilo ali. Deixa eu apagar isso aqui. Então dada esse intermédiozinho aí de álgebra linear, de revisão de álgebra linear, vamos voltar ao nosso problema das massas dos quartos. Então a gente ficou com o seguinte, né? Vamos dizer assim, o Lagrangiano, vamos colocar assim, o Lagrangiano, né? Vamos colocar assim, de massas, só o setor de massa dos quartos, ele ficou YAB, que é a matriz de massa, uma matriz de massa. Vamos chamar isso aqui então, esse YAB, né? Opa. Isso aqui é a massa do setor N, né? Então vamos chamar aqui, ficou uma matriz de massa do setor N AB. Então a gente tem uma matriz de massa dos quartos superiores, né? Flavors A e B, e aqui o P, left abarrado, e aqui o P, right, mais o conjugado complexo de S. Vou botar essa matriz aqui, complexo conjugado. E agora a mesma coisa, vamos ter a matriz de massa do setor dos quartos inferiores, AB, N left agarrado, N right B, mais seu conjugado complexo. E lembrando então, lembrando então que essa matriz aqui é I o Cal vezes V, I o Cal vezes V. Então V é uma constante universal, que é a configuração de mínima energia do átomo, né? Então, mínima energia do átomo. Então a gente pode, essa matriz aqui então, é uma matriz unitária, né? Quer dizer, uma matriz complexa. Essa outra matriz aqui é uma matriz complexa também. Então eu poderia fazer o seguinte, essa matriz aqui, ela pode ser diagonalizada por uma transformação biunitária. Essa matriz aqui é complexa, eu posso reduzir essa matriz aqui, a gente pode usar e invocar esse resultado aqui e dizer que essa matriz pode ser escrita dessa forma. Vamos dizer assim, eu teria aqui, vamos pegar essa matriz, vamos botar a coisa em forma matricial. Se a gente quiser escrever isso aqui, a gente pode escrever isso aqui assim, ó. Que é P left, cadê o I? P left barrado, a matriz NP, agora estou omitindo os índices de elemento de matriz, colocando isso aqui em forma matricial. E aqui o P right. Então tem A, B, B. E aqui a mesma coisa.
a matriz dos quartos inferiores. Mais os seus encontrados também. Mas a gente colocou como forma matricial. Agora, essa matriz aqui, a gente pode invocar aquele resultado das transformações biunitárias. A gente pode escrever essa matriz M, né, desse modo. Ela vai ser essa transformação do L, passar para cá. Eu posso transformar isso aqui desse modo, né? Posso escrever, ou então aqui, escrever M, isso aqui é o meu, o L Dagger, esse SU é o R Dagger. Então eu posso escrever essa matriz aqui, né? Escrever isso aqui. Quer dizer que a minha matriz M, vamos colocar assim. Ou então pode dizer o seguinte, a minha matriz M, ela vai ter uma matriz unitária, vou estar com uma matriz unitária, o Left Dagger. Aqui a minha matriz diagonal real, vamos colocar aqui a matriz em forma diagonal. E a matriz aqui por aqui. Estou só renomeando coisas. Eu estou dizendo o seguinte, se eu quiser escrever essa relação aqui, eu vou apagar isso aqui. Ou então essa relação que está aqui, perdão, vamos voltar para essa relação que está aqui, que era o resultado direto de nossa análise aqui. Então, estou dizendo que essa matriz aqui é uma matriz complexa. Ela vai ter aqui pela esquerda uma matriz unitária e vai ter aqui pela direita uma outra matriz unitária. Então, eu estou usando isso, eu estou dizendo que no fundo o L é o S e o meu R é o SU. Então, eu estou dizendo aqui, é como se eu escrevesse aqui uma matriz, o left, isso aqui, o left. Desculpa a anotação que ela está chata, é o seguinte, porque esse setor aqui vamos fazer o seguinte, é que eu criei uma notação de esquerda e direita, quer dizer, aqui é quiralidade mesmo, né? Que é uma coisa quiral mesmo, né? Aqui esse left agora que eu estou usando é só uma questão de dizer que é uma transformação unitária da esquerda e uma transformação unitária para a direita. Mas foi só uma notação mnemônica. Então eu botei aqui o left dagger. Aí aqui, essa matriz aqui vai estar em forma diagonal. Então essa aqui vai ser uma matriz, vamos dizer, a massa dos quartos superiores em forma diagonal. Diagonalizei essa matriz. E aqui nós temos uma matriz right. Não importa quem seja o left, quem seja o right. O que importa é que eu possa sempre encontrar duas matrizes unitárias que fazem esse trabalho para mim. Coloque a minha matriz complexa numa forma diagonal positiva. E aí eu chamei essa matriz do left dagger, essa matriz do right. Aqui, só para também lembrar uma coisa. Para o setor, como essa matriz, eu vou fazer a mesma coisa aqui, mas essa matriz unitária é a transformação biunitária no setor P. Então, para guardar a memória disso, desculpa, a anotação vai ficar pesada, mas só para não perder isso. Vamos dizer, eu tenho uma matriz no setor P, transformação biunitária, vou chamar isso aqui de dagger. Aí aqui nós vamos ficar com a matriz de massa diagonalizada, e aqui no setor T, nós temos a transformação unitária da direita. Então, o que eu estou fazendo é isso aqui. Trazendo isso aqui para cá. E aqui é a mesma coisa. Eu vou ter essa matriz aqui, ela pode ser escrita como uma transformação biunitária a partir da forma diagonal. Então, vamos colocar aqui como se fosse uma matriz unitária diferente daquela no setor N. Então, essa aqui é a transformação, é a parte esquerda da transformação biunitária. Aqui a matriz N em forma diagonal e aqui a matriz N da parte direita. Então o que eu estou fazendo agora é invocar esse resultado. Cada matriz complexa vai ser escrita através de uma transformação biunitária em forma diagonal. Estou fazendo isso para cá, isso para cá. Deixa eu apagar isso aqui. Então, deixa eu ver aqui. O que a gente pode então absorver ali então, na verdade, observe o seguinte, nós vamos poder fazer o seguinte aqui, nós vamos trazer, aqui nós vamos estar definindo, quer dizer, aqui eu tenho o setor left, né, e o setor está certo. Então a gente vai poder fazer o seguinte,
nós vamos passar de uma base, quer dizer, então nós vamos dizer que essa matriz, o left P, eu vou incorporar ela aqui, eu vou redefinir um P left, quer dizer, essa matriz, o left P, atuando no P left, eu vou dizer que isso aqui, que eu vou absorver essa matriz aqui e vou absorver essa matriz aqui para poder diagonalizar isso. Isso que a gente faz quando diagonaliza. A gente absorve a matriz da diagonalização na redefinição dos vetores. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma forma bilinear, né? Que a gente tenha um vetor U aqui, transposto com uma matriz N e um vetor V. Quando eu diagonalizo essa matriz, o que eu estou fazendo? Se essa matriz aqui é uma matriz simétrica, eu boto aqui R transposto, N na forma diagonal, e aqui eu boto a matriz R, e aqui V. Então, essa matriz aqui ficou na forma diagonal. Aí eu reincorporo isso, eu chamo isso aqui de um útil, transposto, N diagonalizado, e aqui eu vou chamar de um vetil. Então, quando eu vou para a base diagonal, eu boto a matriz em forma diagonal, quer dizer, a gente bota a matriz em forma diagonal por uma transformação de similaridade e absorve as redefinições, essas transformações aqui na definição dos novos vetores de base. O que a gente faz? A gente diagonaliza a matriz, quer dizer, mudando de base a matriz fica diagonal e os vetores também se transformam, porque eu mudei de base. É o que a gente está fazendo aqui. Então, nós vamos reabsorver esse termo aqui desse modo. Vamos redefinir, então, esse U left P atuando em P left vai me dar, então vamos chamar aqui de, chamar isso aqui de um P' left, e nessa base aqui isso vai ser diagonal, e esse cara aqui, essa outra transformação vai atuar nos right, que é uma outra coisa. E aí eu vou pegar a matriz unitária, o P right, vou atuar aqui nos P right e vou definir novos quartos, novos campos de quarto. Então, com isso, fazendo isso, quer dizer, essa transformação aqui, esse termo aqui, ele agora ficou assim. P' left barrado, os obtidos índices de flavor. Aqui, a matriz agora, no espaço de flavor, a matriz MP em forma diagonal. E aqui, os P' right. Então, agora, nós temos isso aqui em forma diagonal. Então, agora sim eu posso dizer, isso aqui é a massa do campo P', que agora a coisa está diagonalizada. Cada campo, quer dizer, no fundo isso aqui é PA, isso aqui é um MA, e isso aqui é um PA. Então, agora eu diagonalizei no espaço dos sabores, né? Nós temos todos os campos físicos, né? Os campos que têm massa bem definida, porque tem que lembrar o seguinte, que ao fazer essa transformação, eu não altero o termo cinético, porque o termo cinético é desacoplado. O que nós temos? Nós temos P left barrado, I, gama mi, DI, P left. AA, mesmo favor, então é tudo A. Quando eu colocar essa transformação aqui, eu vou colocar um W aqui e um U aqui. Então, quando eu faço essa mudança de base, o termo diagonal continua, o termo cinético continua diagonal. Eu não perco a diagonal, porque se eu fizesse essa transformação na massa e perdesse a forma diagonal do termo cinético, eu não tinha feito nada. Mas agora não, essa transformação, ela me leva para nessa base. Eu tenho esse termo cinético diagonalizado, com esse termo de massa diagonalizado, e a mesma coisa vamos fazer aqui. Nós vamos absorver a transformação unitária do setor N, setor left, do left. No left, nós vamos chamar isso aqui de N', e a mesma coisa aqui, né? A matriz unitária, o N right. Atuando o N right, vai me dar o N right linha. Então, redefini aqui também, aqui ficou linha, essa matriz aqui ficou diagonal, e aqui também ficou linha. Então, o meu problema agora, a parte cinética dos quartos está totalmente diagonal, e a parte de massa está totalmente diagonal. E aí, claro, agora eu posso reunir, né, botando aqui, somando com um complexo conjugado, quer dizer, na verdade, eu posso escrever isso agora como se fosse assim, P barrado, NT, P. E aí agora, a parte left daqui, com um complexo conjugado daqui, eu vou definir esse quarto P, que é P left,
mais psi-right. É assim que a gente fala no campo de Dirac, né? Quer dizer, a massa de Dirac é psi-left barrado psi-right mais psi-right barrado psi-left. Então é exatamente o que a gente fica. Então a gente agora redefiniu. Então o que é importante agora, o conceito novo que tem aí, é que nós passamos por uma base em que esses são os autoestados de massa. Então essa discussão que se chama o que é o quark autoestado de Gauge e o que é o quark autoestado de massa. Os quarks autoestados de Gauge são aqueles quarks que nós começamos a fazer a descrição com a simetria. Nós pegamos a transformação SO2, quer dizer, os quarks iniciais, antes da diagonalização, antes da quebra espontânea de simetria, que são aqueles quarks que a gente chama de quarks construtores, né? A gente tem, acho que tem uma notação, quark é o são os quarks correntes. Agora, então a gente tem o quark que é aquele que tem os números quânticos das transformações de Gauge bem definidas. Quando eu comecei, eu estava dizendo o seguinte: o meu P-left e o meu N-left têm essa transformação de SO2, exponencial de I ômega A, sigma A sobre 2 P-left, N-left. Então esses quarks aqui são os quarks iniciais, eles têm transformações de Gauge bem definidas, só que, devido à quebra espontânea da simetria, eles não têm massas bem definidas. O que eu quero para definir a partícula física é ter uma partícula com a massa bem definida. A matriz de massa tem que ter diagonal. Tem que saber a massa desse quark, a outra massa desse outro quark, não posso misturar massa. Então, a gente foi obrigado a passar de uma base, né, de quarks P-left, P-right, para cada sabor A, né, para cada sabor A, passamos para uma nova base, que é a base P'-left, P'-right. E aí agora, essa base aqui é diagonalizada no espaço de sabores. Então eu tenho 3 quarks, cada um com uma massa. Quark 1 com uma massa, quark 2 com uma... Tenho N quarks, inclusive eu deixei o número de famílias A e B correr, né? Eu não sei quantas famílias eu tenho. Então nós temos aqui essa matriz de massa diagonal para esses quarks. Então isso que nós chamamos de quarks físicos ou quarks autoestados de massa. Quer dizer, o quark que se observa é o quark que tem a massa bem definida. Quer dizer, o quark que constrói, que tem os números quânticos de SO2 e o 1 bem definidos, não são os quarks que terminam conosco no acelerador. Então, agora isso não é problema, porque a simetria SO2 e a simetria 1 foram quebradas espontaneamente. O que nós queremos é ver a teoria, né? Ver o modelo na fase final. Então, o que importa para a gente são esses quarks. Então, nós conseguimos, dessa forma, definir todos os quarks, né? P, todos os quarks que estão em cima, quer dizer, os 3 quarks do setor de cima, que sejam, sei lá, U, C e D, e os quarks do setor de baixo, que sejam lá D, S e B. Então a gente tem, para cada, aqui a gente tem os 3 quarks superiores, e aqui a gente tem os 3 quarks inferiores, cada um com a sua massa. E essa matriz é diagonal. Até aí tudo bem. O termo cinético continua diagonal e o termo de massa ficou diagonal. Então a gente diagonalizou o problema. Agora, a nossa questão é, vamos para a corrente. Quando a gente tem a interação das correntes carregadas, então a gente apagou, foi a primeira equação que nós escrevemos hoje, né? A gente tinha alguma coisa do tipo, a coisa era diagonal, então nós tínhamos, por exemplo, o P left A barrado gama mi N left A. Então esse cara aqui em 2 terços, então isso aqui é menos 2 terços, menos 1 terço, e aqui eles se acoplavam com o W mais I. Então essa era a interação de corrente carregada. Isso aqui é diagonal no espaço de sabores. Então vamos escrever isso aqui desse modo. P left barrado gama mi N left dado mi mais. Então isso aqui é diagonal no espaço de sabores. Mas agora, eu sei que eu apaguei aqui, mas eu tinha um P' left, que era U P left, então redefini, eu introduzi aquelas matrizes unitárias na redefinição dos campos e redefini esses campos aqui são os campos
que são autoestados de massa. Então é eles que eu tenho que colocar na corrente agora. Agora eu tenho que reescrever tudo aquilo onde tinha P left, P right, N left, N right, em termos dos linhos, que eu tenho que ir para a base em que a massa é diagonal. Então é só inverter essa relação. O PL é o dagger PL', mas ali eu tenho um barrado, né? Então isso aqui vai dar para nós P linha left barrado. Aí aqui eu tenho gama mi, e aí aqui vai ficar o left do setor P, e aqui vai aparecer um U right N dagger atuando no N left linha, e aqui dá um W. Isso aqui é W mais mi. Então, olha, o que aconteceu? Essas duas matrizes aqui se juntam aqui. Então, a gente tem o setor superior limpo e a gente está fazendo o quê? O que aquela matriz, aquele produto de matrizes faz? Eles estão misturando, na verdade, o setor inferior. Essa matriz aqui, ó, é como se fosse, não, isso aqui é assim, é P linha leve, barrado A. Oi? A segunda matriz ali não seria L também, não? Oi? A segunda matriz unitária não seria L também, não? Aonde? Aqui? Da última... Acho que eu fiz. Parte. Peraí. Não, tá certo. Aqui não, é espaço aqui. Não, tá certo, Obrigado. Porque o setor de a interação de gate, ela é diagonal. Ela é diagonal na viralidade. Então a mesma matriz, quer dizer, aqui aparece uma matriz left, aqui aparece aquela matriz que a gente usou para redefinir isso aqui, tá certo? É a matriz que acompanha o E, mas é tudo left, tem razão. Então essa matriz aqui é uma matriz unitária. Então a gente tem o seguinte, P, linha. Então isso aqui está vindo para cá. Então P linha barrado A, gama mi. Aí aqui nós temos essa matriz, né? U, P, left, U, N, left, dagger, elemento AD, e N, linha. Então, ó, essa matriz aqui é que vai estar misturando os quartos inferiores. Vai estar misturando, por exemplo, o quarto D com o quarto S com o quarto D. Né? Então, essa matriz aqui é a matriz que está generalizando o ângulo de cabículo sai daqui. Quer dizer, aquela matriz que deixa a parte superior intacta e ela mistura a parte de baixo. Então é essa matriz aqui que é a chamada matriz de cabículo Kobayashi-Matsuyama, que é a matriz que generaliza o ângulo de cabículo. Porque qual é o papel do ângulo de cabículo? Misturar o quark D com o quark S. Né? Então tinha duas combinações. Eu tinha o D-til, que era o D com S, e o S-til, que era a combinação ortogonal. Então, o que a gente está entendendo é que realmente nós podemos chegar aos ângulos, aquilo que é o análogo do ângulo de cabículo, através dessa matriz. Essa matriz aqui é unitária. Então, quer dizer, o produto dessas duas matrizes, no final do dia, quer dizer, o que nós temos aqui, o P left e o N left, essa matriz aqui, ela é unitária. O produto, quer dizer, se eu multiplicar isso aqui pelo dagger dela, isso aqui vai ficar o left P. Então você vai ver, essa matriz aqui é unitária. Então essa matriz aqui, que eu vou chamar, vamos chamar essa matriz, vou chamar CKN. Essa aqui é a matriz CKN unitária. O que é essa matriz aqui? Essa matriz aqui está multiplicando uma matriz unitária 3×3 por uma matriz unitária 3×3. Né? Então eu estou pegando isso aqui. Estou pegando o produto de duas matrizes unitárias, quer dizer, eu pegar uma matriz U1 e uma matriz U2, né? Que é isso que eu estou pegando aqui. Não esquece de estudar. Estou pegando o produto, essa unitária e essa unitária, separadamente. Então, se eu pegar uma matriz unitária, produto de duas matrizes unitárias, né? É unitário. De grupo, né? O grupo 3 é um grupo. Se eu multiplicar duas matrizes unitárias 3×3, elas continuam. O produto é uma matriz unitária 3×3. Então, essa matriz aqui, no final de tudo,
é uma matriz unitária 3x3. Então essa matriz aqui pertence. É uma matriz 3. Então isso aí está mostrando, a gente consegue mostrar que o mecanismo de quebra espontânea da simetria gerou aqui, então a gente ficou com isso aqui. Apareceu aqui no setor de acoplamentos carregados, né, essa matriz de CKM, que é a matriz que mistura os quartos inferiores. Então, é como se a gente tivesse, hoje em dia, como a gente conhece as três famílias de quartos, e aqui eu tenho um quarto U, aqui eu tenho um quarto B, aqui eu tenho um quarto C, aqui eu tenho um quarto S, aqui eu tenho um quarto P, e aqui eu tenho um quarto B. A matriz de CKM é uma matriz que mistura esses três quartos aqui. Ela mistura a parte inferior. Então é como se eu tivesse, no final de tudo, eu tenho um quarto U detil, que eu chamei de D', um quarto C, S', e um quarto P, B'. Então, esses são os quartos que são autoestados de massa, que não são os autoestados de Gauge. Que os autoestados de Gauge são esses. Eu começo construindo a minha simetria de Gauge com esses campos. Esses aqui é que tem os números quânticos bem definidos. Esse aqui já mistura tudo. Então, esses aqui são os quartos físicos. Então, é isso aí que é. Então, na hora, quer dizer, quando eu escrevo essa corrente, né, eu estou escrevendo essa corrente aqui em termos, usando essa matriz aqui, que vai estar misturando, né, os quartos de linha. Então, essa matriz aqui. Então, agora a questão é, eu tenho uma matriz unitária. Uma matriz unitária, como eu falei com vocês ainda agora, uma matriz unitária 3x3. Então, uma matriz unitária. Então, isso aqui é o acoplamento de Gauge. O que estava aqui para nós é o G. Então, esse aqui é um número real. Esse número real vai estar multiplicando uma matriz unitária, uma matriz complexa. Então, na verdade, essa matriz aqui é uma matriz de parâmetros. Tem uma matriz unitária 3x3 tem 9 parâmetros, como a gente falou mais cedo. A gente mostrou que uma matriz U2 são 3 faces e um ângulo. E mostramos com a matriz U3, a gente pode generalizar, eram 3 ângulos e 6 faces. Então essa matriz aqui está multiplicando a constante de acoplamento de Gauge, mas tem 6 parâmetros aqui. Então tem fases aqui. Então eu estou gerando constantes de acoplamento complexas. Está lá, porque você tem uma matriz de fase ali, e esse acoplamento tem números, tem fases aqui dentro. Então não é uma constante de acoplamento efetiva que vai ser G vezes esses elementos de matriz multiplicados aqui, né? Vezes esses objetos aqui. Isso aqui que está fazendo o papel agora dos novos acoplamentos de Gauge. Está acoplando essa corrente carregada, quer dizer, basicamente, deixa eu marcar aqui, o que nós temos é G, os elementos da matriz CKM, AB. Aí aqui nós temos P, linha left A, parado, gama mi, N, left B, e no mais mi. Então, esses números aqui são as constantes de acoplamento dessa corrente carregada, dessa corrente menos, com esse campo que está dominado. Então, aqui eu tenho constantes de acoplamento complexas. E é isso que, se eu tenho uma constante de acoplamento complexa no setor de quartos, é isso que vai ser a origem da quebra de paridade. Então, na próxima aula, que vai ser a nossa última aula, a gente vai ver que isso aqui vai dar quebra de CP. Né? Porque a transformação de paridade, a transformação de conjugação de carga, ela pega um complexo conjugado. Então, um conjugado de carga, se eu pegar algo desse tipo, nós aprendemos desde o nosso curso de equação de Dirac e de eletromagnetismo, se eu tenho uma constante de acoplamento, se eu tenho um Fermi, psi barrado, algo desse tipo, psi barrado, gama mi, Ki, acoplado com a mi. Se nós fizermos uma transformação de conjugação de carga, em geral, esses parâmetros são reais, então isso aqui fica G. Conjugação de carga. E agora, isso aqui vai ficar Ki, C barrado, gama mi, psi C e A, mi, C. Então, quando a gente faz a conjugação de carga, isso aqui ganha um sinal menos, mas o conjugado de carga do campo a mi é menos também. Então, isso aqui fica assim. Então, a transformação de conjugação de carga, ela
mexe na constante de acoplamento. Se a constante de acoplamento for real, não tem problema nenhum. Mas se eu tiver uma constante de acoplamento com uma fase, se tiver um E elevado aqui, a transformação de conjugação de carga disso aqui vai ser menos I alfa G. Então, claramente, isso aqui não é invariante para a conjugação de carga. No caso do campo eletromagnético, se eu apagar isso aqui posso escrever isso aqui, dá licença aqui. A gente, na verdade, escreve isso aqui desse modo, né? Isso aqui fica o conjugado de carga disso, fica QC, mas o aquecimento, isso aqui fica psi barra. Na verdade é isso. Então, quando eu pego o conjugado de carga, a transforma isso aqui seria invariante. Mesmo lagrangiano, mas isso aqui não. Então, uma fase numa constante, num acoplamento, não uma constante de acoplamento, mas uma fase num acoplamento, se essa fase, quer dizer, uma fase complexa, óbvio, né? Num acoplamento, quebra C. Não quebra P, mas quebra C. Então, quebra C. Então, vamos ver na aula que vem. Na aula que vem, nós vamos ter que ler. Aqui tem 9 parâmetros. Tem 3 parâmetros reais, que são 3 âmbitos. Que é a transformação 1, 3, tem 6 fases. Então, 6 fases que estão ali. A gente vai mostrar na próxima aula que dessas 6 fases, 5 eu ainda posso reabsorver na redefinição de campos, mas uma fatalmente sobra. Então, a única fase sozinha que sobra aqui, porque aqui dentro tem 6 fases, né? A gente vai mostrar que fisicamente 5 dessas fases podem ser reabsorvidas nos campos, sobra uma fase. E essa uma fase que sobra, ela sobra nessa situação, quer dizer, um acoplamento do tipo, né, um acoplamento corrente, quer dizer, um acoplamento fermiônico do tipo psi barrado, gama mi, que vezes um certo campo, vamos dizer, um campo qualquer, B, vamos colocar assim, né? Se nós fizermos uma transformação de conjugação de carga, nós sabemos que o conjugado de carga, psi barrado, gama mi, que conjugado de carga é que C barrado, gama mi, psi C. Mas a gente sabe que com essa expressão aqui, né, eu posso escrever ela como sendo menos psi C barrado, gama mi, psi C. Então a transformação de conjugação de carga, ela não altera a estrutura desse verbo. Se esse cara aqui for, também tiver um menos, quando a transformação de conjugação de carga dele for menos, que não é o caso do fóton, então esse acoplamento tem invariante sobre a transformação de conjugação de carga, mas não se tiver um número, se a constante de acoplamento for complexa, a conjugação de carga me obriga a pegar, quer dizer, a transformação de conjugação de carga é uma transformação que envolve um complexo conjugado, então ela troca os parâmetros todos, né? Então, no caso do eletromagnetismo, não tem problema, porque a carga elétrica é real. Então, quando a gente faz uma transformação de conjugação de carga nisso aqui, a interação eletromagnética é isso. Se nós fazemos uma transformação de conjugação de carga, isso aqui vai ficar E menos psi barrado, gama mi, psi C, menos a mi C. Então, esses menos aqui se cancelam. Então, a transformação de conjugação de carga da interação eletromagnética tem invariante, é tudo igual, mesma forma. Mas se esse número aqui é complexo, aqui aparece isso. Então, essa única fase que aparece, nós vamos localizar onde ela está, ela que vai quebrar CP. Certo? A origem da violação de CP está em todo esse problema que a gente discutiu hoje. Na matriz de CKM, que é a matriz que generaliza a ideia de cabelo, de misturar os quartos do setor inferior e trabalhar com esses quartos aqui, que são os quartos físicos observados. Então, daqui eu passo para cá. Só que nessa passagem, o que o Kobayashi Maskawa mostra é o seguinte: se houvesse só 2 famílias, eu teria uma transformação 2. Uma transformação 2, ela tem um ângulo e 3 fases. Se o número de família é 2, então essa transformação de Kobayashi, essa matriz de cabelo Kobayashi Maskawa é 2. 2 por 2, é uma matriz do 2. Então ela tem 3 fases. Mas eu tenho 3 fases e 4 quartos. O quarto de cima de uma família, o quarto de baixo da outra. O quarto de cima da outra família, o quarto de baixo. Então eu tenho 4 quartos. Com 4 quartos e 3 fases, eu consigo esconder todas as fases, não sobra fase nenhuma. Então, no caso do 2,
não teria como ter violação de CP, porque eu não sobraria nenhuma constante de acoplamento complexa na corrente carregada. Ao passo que, se N for 3, eu tenho 5 fases e eu tenho 6 quartos. E aí a gente vai ver que a gente consegue absorver essas 5 fases exatamente. Eu tenho 6 fases, perdão. 6 quartos, eu tenho baixo e cima. Aqui não. Aqui eu tenho 3 fases e 4 quartos. Eu tenho mais quarto do que fase. Mas aqui não. Então, 1 quarto não vai absorver a 6ª fase. Vamos ver isso mais claramente na próxima aula. E aí, então eles falaram, bom, então, se tem violação de CP nas interações práticas, não poderia acontecer com uma matriz do composto Abelius. Quer dizer, a ideia deles foi, vamos salvar a teoria de Salant-Weinberg. Estamos em 73, a teoria de 68. Eles falaram, a teoria não inclui violação de CP, porque nós conhecemos 2 famílias, mas tem violação de CP. Então, ou o modelo está errado, ou o modelo pode ser salvo, pode ser recuperado através de uma hipótese heurística adicional. Qual é a hipótese aqui? Não, então eu vou fazer o seguinte, o modelo acomoda CP, violação de CP, mas eu preciso de 3 famílias pelo menos. Com 2 não dá, mas com 3 dá. O modelo é bom, promissor, então vamos fazer essa hipótese. Existe uma 3ª família e a violação de CP está dentro, porque sobra a fase que eu estou precisando. Então, a partir isso aconteceu em 73, né? Então, ficou-se com essa ideia. Em 74 veio o Charme, completou a 2ª família. Então, estamos no bom caminho, pelo menos 2 tem, mas 2 não resolve o problema eu preciso de 3. Mas aí em 78 apareceu o quarto B. E aí falou, bom, então a 3ª família está sendo construída. Então, em 95 apareceu o quarto B, e aí ficou formada a 3ª família. Mas o que eu estou querendo colocar para vocês, né, é o processo de construção dessa teoria. Quer dizer, quando Kobayashi e Maskawa pegaram a teoria de Salant-Weinberg, ela estava ainda incipiente. Aí tinha sido mostrado em 72 que ela era renormalizável e unitária. Então isso dava um plus a essa teoria. Bom, estamos no bom caminho, ela é renormalizável, é unitária, gerou as massas, infelizmente não tem violação de CP. Aí eles falaram, não, pode ter violação de CP, mas eu preciso de 3 famílias. Eles mostraram. E aí falaram, então tá, vamos supor que o modelo seja esse e que a 3ª família vai aparecer. Então foi uma outra forma, vamos colocar assim, né, de confiança na simetria, né, ou seja, de crer para ver. Antigamente a gente via para crer. Agora essa física que a gente faz é meio crer para ver. Então eles acreditaram que tinha a 3ª família, vão ficar em cima da 3ª família deles. Então a gente está fazendo esse tipo de física, que é a física que basicamente pautou, né, toda a construção do modelo padrão. Praticamente, com o modelo padrão, talvez a única partícula que não tenha sido prevista pelo modelo padrão foi o elétron. Mu foi previsto e apareceu, tal foi previsto e apareceu, os neutrinos foram previstos e apareceram, os quarks foram previstos e apareceram, o bóson de Higgs foi previsto e apareceu. Então a gente tem essa física do crer para ver. Primeiro eu acreditei que tinha tudo isso, e depois é que eu vou ver. Então é nesse sentido que eu estou dizendo para vocês que o modelo padrão, ele coloca a gente numa linha bem interessante do ponto de vista da epistemologia. É uma nova maneira de se fazer física, né? Eu primeiro, quer dizer, eu acredito fortemente é a linha de Dirac, é a escola de Dirac. É a escola de que a beleza é o método, a beleza é a simetria. Então a simetria comanda tudo. Então, se eu tenho uma teoria que é simétrica, né, e que é bem construída, eu acredito que ela seja uma representação da natureza. Então, vamos colocar a escola de Dirac, né, ela pensava assim, tem 2 maneiras de observar a natureza, pelos instrumentos, constrói os detectores, constrói os aceleradores, ou pela matemática. Dirac diz que a matemática é um instrumento legítimo de observação da natureza. A natureza conversa muito bem com a matemática, melhor com a matemática do que com a física. A física pega carona nesse discurso. Então, o discurso da natureza é a matemática. Então, se eu meço por um acelerador ou por um detector uma coisa, beleza, está medido, está visto. Agora, se eu não meço, mas a matemática constrói essa realidade, uma matemática consistente, matematicamente, quer dizer, a matemática é consistente,
se eu construo uma realidade que é consistente com a matemática, com princípios fundamentais da física, segundo Dirac, essa realidade ela passa realmente a existir. Essa realidade toma corpo, porque não é uma realidade que eu construí a partir de uma observação experimental, mas é uma realidade que eu construí a partir de uma formulação matemática bem feita. Então, essa visão dele, que é, assim, pode ser mal vista assim, por um físico mais convencional, o físico do ver para crer, né? Ela é uma maneira de fazer física bem interessante, que foi o modelo padrão, deu todo certo por isso. Se a gente fosse esperar ver bóson de Higgs para poder fazer a teoria, se a gente fosse esperar ver o neutrino primeiro para fazer a teoria, talvez nunca tivesse feito. A gente tinha que querer medir o que a gente já sabia que deveria existir. Então, a gente só foi para o laboratório para descobrir aquilo que a gente já tinha achado que podia existir. A realidade já estava construída. Agora a questão é, a realidade, ela é parte da natureza ou eu vou construir? Essa realidade, ela vai virar natureza. O bóson de Higgs, que a gente, vocês que fazem física experimental, até o design lá dos detectores é feito para pegar os decaimientos da maneira que eles são. Quer dizer, o próprio modelo padrão já inspira a construção da máquina, o design da máquina, e aí você está colocando todo aquele monte de energia numa canalização que você já viu. Então a questão é, você realmente está pronto para construir o bóson de Higgs, mesmo que ele não tivesse existido na natureza, você fez ele existir, você construiu, ele apareceu. E aí a gente diz, se ele apareceu, eu estou representando bem a natureza. Mas a questão é que a gente está induzindo, né, experimentalmente um processo que nós já construímos mentalmente. Nós já fizemos uma construção, dizendo, damos realidade a essa construção, porque a teoria é unitária, a teoria é renormalizável, a teoria satisfaz a todos os princípios da mecânica quântica, da física relativística, a teoria é bonita, é simétrica. Então, segundo o Dirac, ele falou, isso para mim já basta, isso para mim já é a natureza. E aí você, acreditando firmemente nisso, se você não acreditasse nisso, não se construiria o LHC. Então, eu acho que é um pouco, a gente tem que pensar um pouquinho também no aspecto epistemológico, né? Não é só fazer o cálculo e tirar os resultados, mas é pensar que a gente está diante de uma outra forma de fazer ciência. E a pergunta é, será que essa forma de fazer física, por exemplo, inspiraria outras áreas do conhecimento? Será que isso, por exemplo, poderia essa forma de fazer, né, você constrói uma realidade na biologia, que você vai procurar, ou na química? Eu estou colocando a questão para provocar um pouquinho, vocês também refletirem, né, que é muito mais, assim, é muito mais complexo, mas não complicado, complexo, né, muito mais rico, né? A discussão é muito mais rica do que simplesmente pegar e analisar o isso é só uma brincadeirinha, é uma representação que a gente está dando, mas existe um processo aí que a gente tem que compreender, que é uma nova maneira de fazer física. Eu acho que a gente está diante assim, de uma... Às vezes isso não fica muito claro, porque a gente vai fazendo as manipulações, mas a gente tem que pensar que da onde é que tudo isso saiu, né? Tem uma escola, né, tem uma escola de pensamento, né? Quer dizer, vamos acreditar na força da abstração matemática para construir novas realidades e vamos trazer isso para a física. Então, se a abstração é importante em qualquer área do conhecimento, né? Ninguém faz linguística, ninguém faz nada se não tiver, ninguém faz poesia se não for abstrato, né? Então, qualquer área do conhecimento, qualquer área da criação humana, ela passa pela abstração. Então, acho que a gente está, a partir da abstração, construindo novas realidades, e essas realidades podem ou não ser parte da natureza. Se não eram, passam a ser. Se o bóson de Higgs não foi produzido, foi ou não produzido no Big Bang, não importa. Hoje ele é produzido. Então, hoje tem bóson de Higgs. Tá? Se não tinha paciência, agora tem. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nessa forma de fazer física. Tá? Fala aí, cara. Eu queria perguntar uma coisa, não é nem a ver com o que você falou. Sim? As constantes de acoplamento, elas têm a ver com quantidades que a gente mede. Isso. Por exemplo, a carga elétrica, que você mostrou lá atrás. Como é que fica a situação agora que ela é complexa? Não, então, o módulo, vamos dizer, da constante de acoplamento, ele dá a intensidade da interação. E essa fase complexa você mede através de uma violação uma violação de CP, ou seja, aparece um processo na natureza, que é no sistema K0, K0 barra, então você mede o aspecto complexo
dessa constante de acoplamento através de um evento que corresponde a um decaimento que você não observaria se isso não acontecesse. Então ela não está ligada a uma medida de um número, mas ela está ligada à existência de um processo. Certo? Oi? Só para Fala aí. continuar nesses aspectos. Por exemplo, vai pegar uma situação de choque de uma corrente, de uma troca de um bóson por essas correntes com custo de acoplamento com fase. Se, por exemplo, se for dependendo da troca, poderia ter uma situação de choque complexa? Não, você pega sempre o módulo, né? Porque essas constantes de acoplamento elas aparecem multiplicando. Então você vai ter o produto, você vai sempre pegar o módulo ao quadrado. Então a fase não aparece na seção de choque, ela aparece no processo. O fato de ter esse processo, a conservação de CP impediria um decaimento, mas agora que CP é violado, um decaimento pode acontecer. Por exemplo, o decaimento de π0 em 2γ, né? π0 que vai em γ, que todo mundo conhece, esse decaimento, se houvesse simetria quiral no eletromagnetismo, π0 não poderia decair em 2γ. A violação da simetria quiral, né, pela chamada anomalia quiral, é que permite esse decaimento. Então, a existência ou não de um decaimento depende ou não da violação dessa simetria. Então, mesmo que você não meça essa fase por um valor, você sabe que essa fase... Agora, essas fases são medidas, você tem medidas de interferência, essas fases aparecem em processos de interferência, que aí elas não se cancelam, tá certo? A gente vai falar sobre isso na próxima aula, na última aula. Então, quinta-feira, alguma razão... quinta-feira eu não vou poder dar aula, porque eu tenho uma seleção de mestrado de ensino de física aqui da Unirio, então eu vou estar lá o dia inteiro, porque a gente tem entrevista com os 14 candidatos. Então, quinta-feira eu não vou dar. Então, essa semana, esse curso, essa semana não tem mais aula. Eu acho que eu até mandei isso no e-mail, né? Não vou ter aula mais nessa semana. Então, provavelmente a gente termina esse curso segunda-feira que vem, se Deus quiser, certo?